Vamos assentar um instante. Amados irmãos, celebrar a Santíssima Trindade é um paradoxo para nós, uma dificuldade. Porque, por um lado, nós temos a fé no Deus unitrino, baseado na revelação, baseado na compreensão daquilo que Cristo nos deu como informação, como conhecimento do mistério do Pai e também do Espírito Santo e como que Cristo está inserido nesse mistério. Nós temos na própria vida litúrgica toda uma estrutura trinitária. Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, terminamos em nome da Trindade, mas ao mesmo tempo nós esbarramos num limite de compreensão prático de como introduzir esse mistério da Trindade na nossa vida. Nós sabemos que somos templo da Trindade, sabemos pela fé que temos, que recebemos da igreja, que nos enriqueceu com essa experiência de fé. Mas na prática é difícil da gente entender como a Trindade de fato age, subsiste e como que nós participamos desse mistério. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos um pouco mais de facilidade, porque nós temos os evangelhos, nós temos imagens, temos o crucificado, temos filmes, uma série de realidades que gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, que para nós é muito mais fácil de compreender. Quando vai para o Espírito Santo, nós temos ainda já um pouco mais de dificuldade. Nós até podemos, a partir de experiências de oração, de espiritualidade, percebermos a ação do Espírito Santo, mas já temos aqui um pouco mais de dificuldade. Quando vamos para o Pai, então, quando Filipe pediu para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que Jesus disse? Filipe, como assim mostra-me o Pai? Quem me vê, viu o Pai. Então aqui, a gente tem uma pista importante. Cristo de fato é, para nós, a chave de compreensão do mistério trinitário. Santo Agostinho é um dos principais padres da igreja, santos da igreja, que se debruçou sobre o mistério da Santíssima Trindade e que esclareceu para todos nós, com um documento desse tamanho assim, um livrão escrito De Trinitatis, que fala sobre a Santíssima Trindade. Ele discorre, vem, vai, desdobra percepções, entendimentos na natureza, na condição humana, na própria estrutura física do homem, como corpo, alma e espírito, nas dimensões de altura, profundidade e largura. Ele vai na Trindade para todo lado. E chega no momento que ele percebe que mesmo assim, isso nos ajuda a chegar um pouquinho mais perto da Trindade, mas ainda está muito longe do que é a essência da Trindade. Então ele consegue construir, a partir do ensinamento de São João Evangelista, como entender o mistério, se aproximar de uma compreensão possível do que é o mistério da Trindade. Ele parte de quê? De uma expressão de 3 palavras de São João Evangelista que define a Trindade de uma forma perfeita dentro da nossa compreensão. Deus é amor. A partir do amor, daquilo que Deus é, nós não queremos entender um pouco mais sobre a Trindade? Então, a revelação nos diz que Deus é, a Trindade é amor. Então, a partir da própria realidade do amor, ele consegue entender um pouco melhor a relação que existe entre as pessoas da Trindade. E ele observa que o Pai é o amante.
contrário da percepção que nós temos de amante, que é totalmente negativa, nociva e tudo mais, o amante é aquele que ativamente ama. É aquele que se entrega, aquele que se dá, aquele que se sacrifica, aquele que oferece o seu próprio ser. Essa é a imagem que ele nos apresenta do Pai. E essa doação que o Pai faz de si, ele gera uma outra pessoa que é o amado Jesus. A segunda pessoa é, enquanto o Pai é o amante, aquele que, o ativo, Jesus é aquele que recebe o amor do Pai, aquele que é amado, aquele que é objeto de toda a entrega que o Pai faz de si mesmo. E entre o amante e o amado nós temos o amor, que é exatamente o Espírito Santo. Aqui nessa relação de amor, de entrega, de doação, nós temos uma síntese possível sobre a compreensão da Santíssima Trindade. E é interessante que o Evangelho de hoje, Jesus vai dizer justamente isso, né? Que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que quem nele crer seja salvo. Ou seja, Deus amou tanto o mundo. Se Deus é amor, nós compreendemos que Deus se deu em Jesus Cristo tanto ao mundo, que a partir da experiência da doação de Cristo, nós vamos passar a crer, a compreender. Essa linha São Boaventura assumiu, que também é outro grande santo da compreensão do mistério da Trindade, que é justamente a via amoris, a via do amor, a partir do amor, a partir da experiência do amor, mas não só a experiência do amor com Deus, o amor de Deus, a partir da experiência que nós temos na nossa vida de amor, nós encontramos a ação da Trindade. Olha só, quando nós amamos alguém, quando nós, de fato, amamos em Deus alguém, qual que é a nossa tendência? De nós nos doarmos àquela pessoa, de nós nos oferecermos, de nos sacrificarmos, de buscarmos a alegria, de buscarmos a plenitude, de ver o bem daquela pessoa amada. Só que o grande desafio na nossa vida é justamente quando nós somos levados à experiência do ser amado. Nós até conseguimos viver bem a experiência do Pai, de amar alguém. Às vezes a gente vive isso de uma forma um pouco mais ferida pelo pecado, meio torta, mas a gente consegue desenhar bem em nós a capacidade de amar. O grande desafio, e aqui a gente agradece ao Pai por ter nos dado Jesus Cristo, é a capacidade de sermos amados. O grande limite nosso, meus irmãos e minhas irmãs, que nos impede de fazermos uma experiência real, profunda e verdadeira de Cristo, de Deus, do Pai, da Trindade, do Espírito Santo, é essa dificuldade de nos abrirmos ao sermos amados. E parece que o mundo de hoje dificulta isso muito mais. Por quê? O mundo de hoje é pragmático, é ativista. A gente só vale quanto produz. Tem um ditado aí de Gandhi, eu respeito Gandhi, mas isso para mim é um absurdo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é isso que diz? O que está falando? Quando você não for capaz de servir, então pode te matar que você não serve para mais nada. Por quê? Porque o mundo nos ensina isso. Eu só tenho valor enquanto eu estou servindo. Eu só tenho valor enquanto eu sou capaz de fazer alguma coisa. Quanta dificuldade nos confessionários, meus irmãos, das pessoas fazerem uma experiência com Jesus nosso Senhor, com a misericórdia de Deus. Por quê? Porque a experiência da misericórdia parte essencialmente do se deixar ser amado. É não fazer nada. Exatamente. Esse é o desafio, é ser amado sem fazer nada. É simplesmente abrir o coração e deixar Deus agir, deixar Deus ser Deus,
deixar o Senhor vir ao nosso coração e curar o nosso desamor, curar as nossas feridas, curar a nossa dificuldade de deixar o amor agir em nós. É por isso que o Senhor se fez carne, é por isso que o Senhor se encarnou na nossa humanidade, numa humanidade repleta, tomada das nossas realidades, exceto o pecado, mas os nossos dramas, os nossos limites, os nossos cansaços, os nossos medos, tudo isso Jesus assumiu em nós. E o tema de hoje é muito propício para mergulharmos no mistério da Trindade, de perceber o amor de Deus nas dificuldades. Porque a participação da Trindade, da vida da Trindade, parte de uma experiência pessoal com Jesus, com a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo, Ele age no sacrifício. A experiência pessoal de Cristo, que veio para nos ajudar a entender o amor na Trindade, é uma experiência que passa pela cruz, é uma experiência que passa pela renúncia, é uma experiência que passa pela morte cotidiana. E essa experiência de Cristo é a experiência própria do amor. Olha para as nossas relações de amor. É verdade ou não é que as nossas relações de amor se tornam mais sólidas à medida que nós somos dispostos, abertos ao sacrifício? Quanto mais nós morremos para a pessoa que nós amamos, mais a relação de amor se consolida, se solidifica. Não é assim? Os casais um pouquinho mais vividos, quando você perdoa o pisão no calcanhar, no calo, o que você está fazendo? Além da dor no calcanhar, na unha encravada, né? Você ainda tem que morrer para a sua mágoa, para o seu sentimento ruim, para aquela vontade de... Mas a gente morre, a gente engole o sapo, porque se for mastigar o sapo, a gente vai cuspir ele, porque ele vai ficar amargo na boca. Então, quando tem que engolir um sapo, vai de uma vez. É o jeito, não é assim? Não é assim, Maria? É assim. E o que é isso? A experiência do aniquilamento de Cristo, que por amor ao Pai, assumiu a nossa humanidade e reordenou a nossa humanidade a partir daquilo que Ele sofreu em nós. Jesus não nos redimiu, espero não escandalizar vocês, Jesus não nos redimiu pelos leprosos que Ele curou. Jesus não nos salvou pela ressurreição dos amigos, como de Lázaro, do filho da viúva de Naim. Jesus não trouxe a nós a salvação a partir da libertação, da expulsão dos demônios não. Isso foi para que nós compreendêssemos que por detrás da pessoa humana de Jesus, humana em toda a sua plenitude, daquele homem crucificado, daquele homem que não tinha onde reclinar a cabeça, daquele homem que só tinha o dia de hoje para servir a Deus, daquele homem que mesmo cansado ia de aldeia em aldeia, consolando, amando, perdoando, ali estava o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, é na experiência do amor cotidiano, do amor sacrifício, do amor doação, do amor entrega, que nós percebemos como a Trindade age em nós. E quando nós abrimos o nosso coração e deixamos o nosso egoísmo de lado, a nossa vaidade de lado, o reizinho que habita no nosso bucho, que quer fazer tudo do nosso jeitinho, né? À medida quando que a gente silencia ele e abre o coração, nós vamos compreendendo melhor, nós vamos percebendo Deus agindo em nós, e a partir desse amor que habita em nós, nós podemos dizer: bendita Trindade, que fez de mim templo da sua morada. Bendita Trindade, que em mim realiza a eterna doação de amor,
de entrega e de recepção do amor. Que a Virgem Maria, meus irmãos, que é o templo, o sacrário da Santíssima Trindade, que viveu no seu imaculado coração a máxima condição humana de entrega e de recepção do mistério de Deus. Que ela interceda por nós, para que na vida cotidiana nós possamos de fato darmos glória a Deus com a nossa entrega, com a nossa vida cotidiana, com uma vida pautada e ordenada por nada mais, nada menos do que o amor de Deus que habita em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.